Livro do Êxodo, capítulo 9, a partir do versículo 13, eu farei a leitura, os irmãos acompanharão. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Pois esta vez enviarei as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas, deveras, por isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que sejas o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grande chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grande, misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então o Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temes ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Porém, o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva de pedras sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque ele endurecia o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor.
Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas e as casas dos teus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: Até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram introduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: Havemos de ir com nossos jovens e com nossos velhos, com os filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos e com o nosso gado. Havemos de ir porque temos de celebrar a festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tende conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então se apressou o Faraó em chamar Moisés e Arão e lhes disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoes o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em toda a terra do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e virão trevas sobre toda a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram um aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó mandou chamar a Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar
para servir ao Senhor nosso Deus e não sabemos como havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Amém pela palavra. Vamos orar. Dê-nos tua graça, Senhor, para que possamos ouvir tua doce voz pela tua palavra que foi lida e que será pregada. Teu Espírito nos dê sabedoria e entendimento, e Ele mesmo aplique a palavra segundo as nossas necessidades, segundo o seu querer. Também dá-me tua graça, para que eu possa com fidelidade transmitir a tua palavra. E também, ó Deus, dá-me tua graça, para que as minhas falhas, os meus pecados e fraquezas não sejam impedimentos para que o teu povo te ouça. Então, somente exalta o teu Filho e abençoa a noiva do teu Filho, falando-nos de tua parte. É a nossa súplica em Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós estamos, então, no último ciclo das 10 pragas, lembrando que eu havia dito que o Senhor dividiu as 10 pragas em 3 ciclos, tendo como a praga final, ou a praga que seria o fechamento de tudo aquilo que o Senhor quis ensinar, sendo então a 10ª e última praga, a morte dos primogênitos. E nesse terceiro ciclo, nós temos então, mais uma vez, uma demonstração ou uma apresentação de que somente o Senhor é Deus sobre a terra. Então o texto é muito enfático. O Senhor quer que nós, assim como naqueles tempos, os egípcios e Israel soubessem que não há outro a não ser o Senhor. E notem que o Senhor, nesse último ciclo, Ele também, além de se apresentar como sendo Ele o único Senhor de toda a terra, Ele vai também agora nos ensinar o que significa esse eu sou o Senhor, o único Senhor, dentro desse relacionamento com o seu povo. Lembrem que domingo passado eu tratei sobre essa parte do relacionamento, e agora o Senhor então vai aprofundar ainda mais o seu ensino acerca dessa comunhão que há entre Ele e o seu povo. O Senhor então usou aqui, através, por exemplo, de todas essas pragas, Ele ensinou que Ele, como único Senhor, significa que Ele é o único resgatador do seu povo e, portanto, o único resgatador da igreja. Ele é, de fato, aquele que liberta o seu povo, não apenas de uma escravidão, no caso lá da escravidão egípcia, mas Ele nos liberta da escravidão do pecado. E o Senhor, então, vai mostrar que esses atos de resgatar e de libertar são atos pactuais, ou seja, o Senhor não estava agindo assim apenas por se compadecer de um povo que sofria nas mãos de outros, mas na verdade era um ato pactual. O Senhor estava buscando as suas ovelhas, as quais corriam perigos na terra do Egito. Então isso mostra a singularidade do relacionamento que nós temos com o Senhor, a singularidade então dessa comunhão que há entre os crentes e o Senhor Jesus Cristo. Dentro dessa singularidade então, e dessa apresentação do Senhor como sendo o único Senhor sobre toda a terra, o Senhor também faz questão de apresentar a singularidade da sua onipotência. No verso 14 do capítulo 9, não é? O Senhor deixa claro que Ele é singular em onipotência. Então notem que o Senhor não está numa queda de braços com os deuses pagãos. O Senhor está, na verdade, ensinando que todos aqueles deuses eram criações egípcias, pois nenhum deles era vivo e nenhum deles tinha poder para livrar os seus súditos. Mas somente Ele, o Senhor, tinha poder para tal coisa e, portanto, Ele demonstra a singularidade da sua onipotência. O Senhor também vai mostrar que por conta dessa singularidade da sua onipotência, todo aquele que está em comunhão com Ele tem uma âncora para a sua alma. Todo aquele que está em comunhão com Ele, todo aquele que crê no seu Filho, este tem de fato o Senhor Jesus Cristo como o seu porto seguro, como uma âncora para a sua alma. Em sua soberania, o Senhor também revelou que estava usando Faraó para engrandecer o seu nome
Então o Senhor está ensinando ao seu povo que ele não está numa mera demonstração de poder, mas ele na verdade está ensinando a sua igreja o que significa viver com alguém que é todo-poderoso. Então ele está mostrando que até mesmo Faraó, que estava embrutecido em seu pecado, estava debaixo de seu controle, estava debaixo de sua direção. Então o Senhor usou Faraó para engrandecer o seu nome. O Senhor também revela que o engrandecimento do seu nome será conhecido ou será louvado, o Senhor será louvado por todas as gerações. Então, no verso, por exemplo, 16, o Senhor diz que o seu nome será anunciado em toda a terra. E o Senhor Jesus Cristo, quando na véspera de sua ascensão, chamando seus apóstolos, disse-lhes: toda autoridade eu possuo nos céus e na terra, e portanto constituo-os como meus embaixadores, para que ensinem em todas as nações aquilo que vos tenho ensinado. Então o nome do Senhor será anunciado em toda a terra. Então a sua soberania também implica o louvor do seu nome por todas as pessoas. É interessante observar que no caso já mais ou menos uns 40 anos depois desse evento, não é? Josué retrata bem isso. Os gibeonitas encontraram Israel já na terra de Canaã e disseram: olha, nós ouvimos falar do que o teu Deus fez na terra do Egito. Josué 9:9. E os filisteus, não é, já em 1 Samuel, lá por volta de mais ou menos uns 300 anos, 350 anos, aqui é 1 Samuel, esse é o período da arca, é o período de Eli. Então, mais ou menos uns 300 anos, 350 anos depois desse evento, então os filisteus, quando levaram a arca da aliança para a sua terra, eles pronunciaram o seu temor para com a poderosa mão de Deus. Então o nome do Senhor de fato foi e é e será conhecido e visto por toda a terra. O livro do Êxodo então, e aquilo que nós temos estudado, apenas relembrando, retrata a história da salvação. E, portanto, o povo de Deus, tanto do passado como nós do presente, precisamos entender não apenas como um relato histórico, mas como sendo a história de fato da ação divina no meio do seu povo para salvar o seu povo. Então esses relatos, eles têm uma conexão com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 9, versos 16 e 17, Paulo explicando como se dá a soberana graça na salvação, aquilo que nós chamamos de eleição. Então Paulo vai exatamente recorrer ao Êxodo, ao capítulo 9, ao verso 16, quando o Senhor disse: eu te tenho mantido a fim de mostrar-te o meu poder e para que sejas o meu nome anunciado em toda a terra. Então Paulo faz a conexão dos eventos do livro do Êxodo com os eventos da pessoa, da obra e de toda a ação do Senhor Jesus Cristo. E ele então, em Romanos 9,16, explica que a soberana graça da salvação, não é? Ou seja, ele usou palavras como Deus tem misericórdia de quem quer. Ele estava explicando que a salvação não vem pelo desejo de um homem ou pelo esforço, mas é misericórdia, é graça divina. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, também dá testemunho dessa soberana graça misericordiosa do Senhor Deus. Diante disso, então, irmãos, eu quero trabalhar com vocês o tema que eu venho tratando ao longo das pragas. O Senhor é o único Senhor, mas hoje, olhando a singularidade da sua onipotência, então nós vamos trabalhar 3 coisas, se der tempo. Nós vamos trabalhar segurança na soberania, conforto na misericórdia, alegria na luz / salvação, porque é exatamente o que o texto nos apresenta, tomando então os eventos das pragas. Muito bem, em primeiro lugar, a questão da segurança, não é? É interessante observar que na 7ª praga, que é a praga das chuvas, né, da chuva de pedras, não é? O Senhor demonstra a sua soberania
não apenas para os ímpios, dando ciência de seu controle, mas o Senhor, sobretudo, demonstra sua soberania ao seu povo, ensinando-lhes que proteção e segurança não são encontrados fora dele, em outra pessoa, mas somente nele, no Senhor. Notem que no verso 14 e 15, o Senhor então dirige-se a Faraó, não é? E diz a ele o seguinte: eu vou enviar as pragas agora sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo. Eu vou te ensinar por meio delas que não há outro semelhante a mim. E então no verso 15 o Senhor diz: eu já poderia ter te matado. Note que ele diz: eu poderia ter matado você e o teu povo com pestilência. Eu poderia ter cortado você da terra, é uma expressão para a morte, mas eu não quero fazer isso. E no verso 16 o Senhor diz: na verdade, eu te tenho mantido no poder e eu tenho tolerado você, incrédulo e duro, exatamente para anunciar, não é? Trazer os meus juízos e por meio deles anunciar o meu nome em toda a terra. Então, a soberania do Senhor, ela é vista não como uma demonstração apenas do seu poder, mas como ensinando a sua igreja, ao seu povo, o que significa relacionar-se com alguém que tem todo o poder. O Senhor está dizendo a Faraó, mas ao mesmo tempo o Senhor está dizendo a Israel, que estava ainda em escravidão, o Senhor está dizendo: eu controlo tanto a sobrevivência como a obstinação de Faraó. Eu controlo a vivência, a sobrevivência, o fato de ele estar vivo, a sua obstinação, como eu também controlo as consequências das suas ações. Então, Israel estava ainda em escravidão, Israel tinha alívio das pragas, mas nada havia mudado no status deles, ainda eram escravos, e agora Israel não mais apenas assiste à ação de um Deus que tem poder, mas agora Israel ouve da parte de Deus o que significa relacionar com este que tem todo o poder. Então Deus diz a Israel que o seu poder é manifestado na terra para a promoção do seu nome e para trazer segurança ao seu povo. Notem que Faraó recebeu uma notificação da parte de Deus. Faraó ouviu que Deus tinha dito a ele por boca de Moisés. Ele poderia ser o maioral entre os homens, mas não era de fato nada nesse sentido, porque ele era apenas um instrumento que foi levantado para que por meio dele a terra conhecesse o Senhor e fosse então louvado o nome do Senhor. Quando o Faraó ouviu aquela mensagem apavorante, não é? Você imagine alguém dizer a você: olha, eu já poderia ter te matado, não é? Mas eu não quero fazer isso, eu quero deixá-lo viver, eu quero usá-lo para a promoção do meu nome. Então essa mensagem foi apavorante para Faraó, mas ao mesmo tempo essa mensagem foi ouvida por Israel como sendo uma declaração de amor e proteção. Então o povo estava no Egito, o povo estava escravizado, e o povo olhava então agora Deus dizendo a ele: não te impressiones com o poder ou a autoridade de Faraó, porque nada disso lhe é próprio, isso lhe é dado, e eu estou dando estas coisas a fim de poder usá-lo na promoção do meu nome, na glorificação do meu nome, no anúncio do meu poder através dos juízos, e também comunicar a vocês que vocês encontrarão segurança e proteção na minha pessoa. Então o Senhor está trazendo conforto, segurança ao coração daqueles irmãos. O Senhor está dizendo que não apenas a escravidão passará logo, mas que suas almas encontram uma poderosa âncora em tempos de aflição. O Senhor não está apenas reduzindo o status civil daquelas pessoas, né? Ou status social, melhor dizendo, de escravo para libertos, mas o Senhor está assegurando a eles que em qualquer situação eles podem encontrar proteção e segurança na sua pessoa, no seu poder e na sua glória. Irmãos, isso é extremamente formidável, é fantástico ouvirmos o Senhor comunicar estas verdades a nós. É maravilhoso ouvirmos Deus dizer que Faraó,
aquele grande imperador, nada mais era do que um instrumento nas suas mãos. Nada mais era do que alguém levantado para a promoção do nome do Senhor naquela terra. Notem que mais adiante, nos versos 17 em diante, o Senhor noticia os egípcios, ou notifica-os, melhor dizendo, dos desastres que hão de vir. Então, o Senhor estava ensinando-lhes que a chuva não era uma mera algo ocasional, ou, né, porque o texto mesmo descreve, era o período das chuvas, né? Mas que, na verdade, era a mão do Senhor que estava julgando-os e zombando deles, zombando dos seus deuses e da sua idolatria. Então, desta forma, as pragas reveladas aos egípcios como juízo foram reveladas aos hebreus como sinônimo de fé ou convite para a segurança e a proteção que eles encontrariam no Senhor, nesse Deus que é onipotente. Como nós aplicamos estas verdades ao nosso coração? Nos nossos dias, ninguém nega, entre os crentes, pelo menos eu nunca ouvi, ninguém nega que o Senhor tenha todo o poder. Mas como você reage diante dos perigos que existem neste mundo? Como você lida com os acidentes, com as catástrofes? Como você lida com o levantamento, com o surgimento e com as ações de homens maus neste mundo? Como uma família, como um pai, como uma mãe, por exemplo, devem lidar com o infortúnio de um assalto, de um ferimento causado por outro homem, por um bandido, uma violação, por exemplo, sexual? Como estas coisas devem ser lidadas pelos crentes? Veja, nós sempre dizemos que Deus tem todo o poder, mas quando os infortúnios nos acontecem, o Senhor deixa de ter poder. Quando o mal nos sobrevém, o Deus que é todo-poderoso torna-se, na verdade, impotente. Ou porque nós, de fato, não cremos no seu poder, então nós não encontramos segurança nele, ou porque nós queremos defendê-lo, por exemplo, quando algo é mal, querendo justificar a sua santidade. É interessante isso. Como é que você lida com o mal na sua vida? Tem que pensar sobre isso. Como é que você lida com os faraós deste mundo moderno? Como é que nós devemos lidar? Você vai para o trabalho ou vai para a igreja, como muitas vezes acontece, alguém fura o sinal e bate, morre. Como é que se lida com estas coisas? Estas coisas não podem ser lidadas senão pela ótica da soberania do Senhor. Não há um lugar onde os crentes encontrem verdadeira segurança se eles deixarem o porto seguro de que Deus é Deus, tanto nos momentos bons como maus, de que Deus é Senhor sobre todas as coisas. O povo estava em escravidão. Notem que algum tempo atrás, o faraó havia mandado com que as parteiras matassem os filhos dos hebreus. Notem que alguns dias atrás, no texto, os filhos dos crentes eram atirados aos crocodilos. Aonde estava Deus nestas coisas? E Deus está dizendo ao seu povo: eu sempre estive onde estive, como cantamos no Salmo 11, no meu trono. E o fato de um homem se levantar arrogantemente e cometer mal contra outros, não significa que eu não tenha domínio sobre ele. O Senhor foi claríssimo nos versos 15 e 16, eu já poderia ter eliminado você. Eu já poderia ter matado os teus oficiais, os teus capatazes, eu já poderia ter lançado todos em cova profunda, mas eu não quero. Porque eu hei de anunciar o meu nome e ensinar ao meu povo o que significa proteção, e eu usarei você para tal coisa. É o que o texto diz. Então o Senhor disse:
Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar o meu poder. Então o Senhor estava verdadeiramente usando um inimigo da cruz, a fim exatamente de promover o seu nome, a sua glória e o bem para o seu povo. É bem verdade que existem certas coisas que nós nunca vamos entender deste lado do céu, e também não é para se entender. Há certas coisas que não é da vontade do Senhor que as compreendamos, mas esta é uma das coisas que Deus quer que nós entendamos. Ainda que um homem, por mais insensível e por mais maligno que seja, se este homem passar a existir, ele só existe porque Deus assim permite. E ainda que este homem opere o mal, tal tipo de mal não está fora dos domínios do Senhor. Não está fora dos domínios do Senhor. O Senhor, então, por meio desta palavra, não está desafiando os crentes à curiosidade pecaminosa, como dizia Calvino, querendo entender coisas que competem apenas aos planos eternos. Mas o Senhor está chamando os crentes a encontrar segurança em meio às pragas deste mundo. E entenda pragas como sendo catástrofes, acidentes e coisas horríveis e ruins. O Senhor está comunicando a um homem que era todo poderoso, o Senhor está dizendo que está humilhando-o quando ele achava que estava sendo o máximo, não é? O Senhor estava humilhando, dizendo que ele era apenas um instrumento soberbo, o inimigo do seu povo, mas era um instrumento em suas mãos. E ao mesmo tempo que esta palavra é dada ao inimigo, ela também é dada ao seu povo, dizendo, preste atenção, não se impressionem com as coisas que os olhos podem ver, mas concentrem-se naquilo que os olhos não veem, que são de fato os planos eternos, o controle eterno, a força e o poder de Deus para proteger, para cuidar do seu povo. Provérbios, capítulo de número 16, verso 4, Salomão vai dizer, até o perverso Deus o tem para determinado dia. Então não há nada fora de lugar, não há nada fora de contexto, não há nada que exista na face da terra que esteja além ou para lá, ou contra, né? Ou não contra, mas no sentido de estar fora do domínio do Senhor. Mas todas as coisas estão em suas santas e gloriosas mãos. É interessante ver como o Senhor Jesus Cristo ensinou isto aos seus discípulos. Ele ensinou estas mesmas verdades aos seus discípulos de uma forma gloriosíssima. Em Mateus capítulo 26, os versos 53 e 54, o Senhor então foi preso no Getsêmani, e então Pedro puxa da espada para defender o seu Cristo, e então o Senhor disse a Pedro, ele disse a Pedro, ao seu defensor, àquele que o amava, mas Pedro disse, acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Acaso Deus é impotente para deter estes soldados? É o que você pensa, Pedro? Acaso você acha que o meu Pai não tem governo e controle sobre estes acontecimentos? É o que você pensa? Então Cristo está ensinando a Pedro que o levantamento dos fariseus, que sua prisão e futuramente morte não estava ao bel prazer dos homens, mas era um plano gloriosíssimo da parte de Deus para salvar o seu povo dos seus pecados. Então Jesus disse a Pedro, acaso você não acha que Deus é todo poderoso para me guardar? O Senhor não apenas disse a Pedro, guarda a espada, porque são muitos, ele nem citou muitos, mas ele, usando inclusive uma expressão romana, legiões, né, que era exatamente um pelotão de 100 soldados, ele disse, Deus poderia mandar 1.200 anjos, extremamente poderosos, para me salvar. E você acha que Deus não pode fazer isso? Então o Senhor estava ensinando a Pedro, e ele mesmo disse logo em seguida, né, como vai se cumprir a Escritura? Como se cumprirá o plano da sua salvação se eu assim não for preso e consequentemente morto?
Como sua alma gozará de verdadeira proteção se eu de fato não me oferecer em teu lugar? No Evangelho de João, capítulo 19, no verso 10, o Senhor diante de Pilatos, e então as acusações rolando à solta, o Senhor nada respondeu. Pilatos então disse, então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E então o Senhor disse a Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim. Você não tem nada, você é um instrumento como o faraó, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. E aí notem o que o Senhor disse: por isso quem me entregou a ti tem maior pecado, porque atentaram contra Deus. Veja que Jesus não isenta a culpa de Pilatos, que era um juiz injusto, mas veja que ele agrava a culpa de quem o entregou, porque estavam atentando contra o Filho de Deus. Então, quando os males são perpetrados contra nós neste mundo, quando catástrofes acontecem, quando situações das quais nós muitas vezes não as compreendemos acontecem, como os crentes devem tratar destas coisas, reagir? Eles devem então entender e lembrar que o Senhor é soberano. Há um plano glorioso que o Senhor está executando paulatinamente segundo a sua vontade. E dentro do seu plano tem um espaço para usar homens maus, a fim de promover a sua glória, a fim de cuidar da sua igreja. Assim como o Senhor Jesus disse a Pedro, guardando o coração dele de uma frustração imensa ou de um ódio para com seus compatriotas, o Senhor disse: o Pai pode enviar anjos se eu assim o pedir. Assim como o Senhor disse então a Pilatos: guarda-te da tua soberba, porque você é um instrumento nas mãos do Senhor. Assim o Senhor diz aos crentes que sofrem e aos crentes que não sofrem estas coisas nesse mundo. O Senhor diz: lembra-te de que eu estou assentado em trono e que todas as coisas estão em minhas mãos, porque eu sou Senhor, o único Senhor sobre toda a terra. Eu sou Deus Todo-Poderoso. É isso que significa se relacionar com um Deus que tem todo o poder. É encontrar segurança e proteção diante de um mundo falido e extremamente perigoso. Diante de um mundo falido, aonde existem homens maus que operam o seu mal. Só há verdadeira segurança nas mãos do Senhor. Só há verdadeira proteção nas mãos do Senhor. É um negócio incrível, né? Esses dias eu estava conversando com um cidadão, tratando sobre o pecado do medo, e eu perguntei: você tem... Eu não lembro direito da expressão, mas eu disse: olha, o medo está associado ao controle. Pare e pense, você não quer ter controle da sua vida? Aí ele foi parar e foi ver, que ele era uma pessoa controladora, Então eu disse: olha, sabe como é que a gente vence o medo? Quando? Quando a gente reconhece que não é nada. E quando nós damos testemunho de que o Senhor é tudo. É aí que você vence o medo. É como o Ítalo, é como a Abigail e a Catarina, que dependem literalmente de tudo dos pais para permanecer vivos. Porque elas nada, literalmente nada, podem fazer. Tratando do medo de passar fome, em Mateus 6, Jesus disse: olha, o dia de hoje é o bastante. E por um acaso Deus tem poder para sustentar pássaros com sementes e não sustentaria homens com pão? Os crentes são ensinados a encontrar verdadeira segurança apenas no Senhor Jesus Cristo. Porque somente Ele
tem todo o poder. Eu fico imaginando, né, Israel protegido e aquela chuva incrível de granizo, né, pedras grandes, violentas. O texto descreve aqui uma situação, não é nem caótica, mas uma situação extremamente horrorosa. Uma chuva forte. A Bíblia diz que os relâmpagos eram tão intensos que, então, a descrição é de que havia fogo misturado às pedras, né? Então, os relâmpagos eram intensos, os relâmpagos atingiram a superfície, por isso a menção de fogo entre as pedras. E homens e animais estavam sendo mortos. Então, um morticínio estava diante dos olhos de Israel. Não é? As árvores, todas elas sendo quebradas por a mão de um ser que tem todo o poder. E aí, no meio daquele país inteiro, tinha uma fraçãozinha de terra que gozava de segurança. Era exatamente a fração de terra aonde estava o seu povo. E desta mesma forma é conosco hoje. Nós podemos assistir todas as catástrofes e todas as crueldades que há no mundo. Podemos até passar por elas, se o Senhor assim permitir. Mas somente em Cristo nós estaremos, de fato, seguros. Não há proteção fora de Cristo. E é maravilhoso, né? Porque isso é o que significa se relacionar com um Deus que tem todo o poder. É isso que significa se relacionar com um Deus que tem todo o poder. Como o nosso tempo urge, eu vou apenas tratar do segundo ponto, que é o conforto na misericórdia, não é? E então eu tratarei a praga da escuridão, das trevas e da morte dos filhos juntas no próximo domingo. Em segundo lugar, o texto nos ensina que Israel encontrou conforto na misericórdia. No verso de número 26 do capítulo 9, como eu acabei de citar, então somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. No capítulo 10, no verso de número 2, não é? E notem uma coisa interessante, as pessoas elas se condoem com as tragédias que outros sofrem. Então Israel não estava assistindo aquilo sorridente, mas havia lágrimas também por causa da dor, de ver homens, mulheres, não é, animais sendo destruídos, não é? E então no verso 10, no capítulo 2, Deus ensina o que significa estas coisas. Então Deus disse a Moisés, não é? E para que contes aos teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Capítulo 10, verso 2. E no verso 23, na praga das densas trevas, então, no verso 23 diz, não é? Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, porém, todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Todos tinham luz em suas habitações. Então você tem uma cena extremamente horrível, não é? Parece que o céu estava desabando, incendiado, não é? Com os raios, pedras enormes, eliminando tudo que era vivo sobre a face da terra. Na 8ª praga, os gafanhotos cobriram a face da terra e terminaram de devorar o que sobrou da chuva de pedras. O texto, então, para nos mostrar a gravidade dos eventos, diz que esses eventos aconteceram entre janeiro e fevereiro, ou seja, está ali um mês e meio, mais ou menos, véspera de abril, da saída da terra prometida. Por isso ele cita no verso 31 e 32 a questão da colheita, o linho e a cevada. Então você tem uma nação que está chorando mortos, você tem uma nação que está chorando prejuízos, e você tem um ambiente de fome nos meses por vir, não é? Você tem fome advindo de não haver colheita, porque tudo foi destruído,
e você tem agora um ambiente de fome, também advindo da praga dos gafanhotos, e o texto vai dizer que eles comeram o fruto das árvores, ou seja, o último recurso daquela esperança de ter algum tipo de nutrição se esvaiu. Então tudo aquilo foi completamente destruído, ervas, plantações, né? Vai levar um tempinho, o texto deixa claro que vai levar um tempo para que o trigo e o centeio cresçam e cheguem a brotar e possam ser colhidos. Então são dias de fome, são dias escuros pela frente, são dias extremamente horríveis, não é? E Israel está vendo todas aquelas calamidades, mas ele não está apenas sendo protegido destas calamidades, encontrando segurança, mas ele também está sendo confortado em seu sofrimento, porque o Senhor lhes comunica os propósitos destas coisas. Então Deus disse no verso 2, conta aos teus filhos, conta aos filhos dos teus filhos o que eu fiz, diz a eles todas estas coisas, para que eles também saibam que eu sou o Senhor, o único Senhor sobre toda a terra. Meus irmãos, isso é uma verdade assim inimaginável, de um conforto incrível, de um consolo. Não há palavras para descrever a intensidade do conforto que os crentes experimentam, não é, advindos da misericórdia do Senhor. Notem que o Senhor ensina ao seu povo o que significa então esses atos de soberania. O Senhor ensina ao seu povo esses atos, esses julgamentos, e Ele ensina ao seu povo uma verdade preciosa a ter conforto na misericórdia. Eu não sei quantos já pararam para pensar, mas quem é pai sabe disso, todo pai quer o melhor para os seus filhos, não é? E dentre esse o melhor para os nossos filhos, os pais crentes querem o melhor para as almas dos seus filhos. Olhe como Deus disse a Moisés para dizer ao povo no final do verso 2 do capítulo 10. Conta tudo aos teus filhos, para que saibais que eu sou também o Senhor, para que os teus filhos também experimentem segurança, conforto, salvação, para que os teus filhos, assim como tu, tenhas relacionamento salvador, pactual, também comigo. E às vezes a gente se arroga achando que nós queremos o bem para os nossos filhos. Não, é o Senhor quem quer o bem dos nossos filhos. As crianças talvez estivessem amedrontadas com aquela cena. Deus diz, conta a eles, prega o Evangelho, porque eu também quero ter um relacionamento pactual com os teus filhos. Eles precisam saber que eu sou o Senhor, o único Senhor. Isso é um negócio incrível, maravilhoso, glorioso da parte do Senhor, não é? Maravilhoso. O bem-estar dos nossos filhos não é uma dádiva natural que os pais têm para com seus filhos, mas é um reflexo da pessoa de Deus, é um reflexo do seu caráter. Isso faz parte da imagem e semelhança de Deus. Deus estava ensinando então que Ele ama também os filhos dos crentes. Deus estava ensinando ao povo de Israel que Ele não apenas ama os filhos dos crentes, como Ele também vai salvar os filhos dos crentes. Ele quer que os filhos dos crentes também tenham um relacionamento vivo e verdadeiro com Ele. Deuteronômio 6 fala sobre isso, não é? Efésios capítulo 6 também trata sobre estas coisas. As crianças estão também no centro das preocupações com o Senhor. Então Deus está ensinando a Moisés que elas também são seu povo, e elas, assim como os adultos, precisam saber que não há outro a não ser Deus, que é Deus sobre a terra. Deus está já ensinando esses pais. Eram escravos, notem, eles eram escravos. Qual é o temor de um pai que é escravo? É que um dia seu filho também caia na escravidão. Deus está dizendo a esses pais,
confortando estes pais, dizendo a eles: o porvir dos seus filhos está em minhas mãos, assim como o dia de hoje também está. O coração e as almas dos seus filhos, assim como a vossa no dia de hoje também está. E o mesmo relacionamento que tenho convosco hoje é o mesmo que eu terei com vossos filhos no futuro. Por isso Deus disse: ensina-os, para que aprendam que somente eu sou o Senhor. Somente eu sou o Senhor. Quando o Senhor disse isso a Moisés, tratando dos filhos dos crentes, deveriam aprender que somente o Senhor é o Senhor. Note que Deus disse que eles deveriam ouvir as histórias bíblicas. Conta, para que conte aos teus filhos, e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios. Deus dá um instrumento para que nós alcancemos o coração dos nossos filhos para Ele. E o instrumento é através da palavra. O instrumento é através da Escritura. Infelizmente, muitos pais crentes e muitas igrejas não creem mais que a palavra é poderosa para alcançar o coração dos seus filhos. E então, a começar de casa, muitos pais e muitas igrejas têm preferido ensinar que outro é Senhor sobre eles, menos o Senhor Deus. Muitos pais contam as histórias do Antigo Testamento sem nenhuma ligação com Cristo. Então Davi é um grande herói, mas quem é Davi na vida dele, não sei. Apenas me disseram que ele era um loirinho, que derrotou Golias. Mas não há nenhum tipo de ligação com a alma, não há evangelho. Então as crianças podem até conhecer um pouco da história, mas não conhecem a palavra. E, portanto, quando crescem, não compartilham a fé de seus pais, que é, no caso do texto, resumida a uma frase: o Senhor é o único Senhor. Isso não é para julgar nenhum pai que errou, mas é exatamente para dar conforto a esse pai que errou, para que se arrependa e ore pela transformação e do coração de seu filho. E para aqueles que têm filhos pequenos, não descuide do ensino da Escritura. O que vai levar os seus filhos para Cristo não é o parquinho, não são as músicas que cantamos na EBD, nem são as gravuras que eles pintam, mas é exatamente o ensino da Escritura, de que o Deus Emanuel esteve com o seu povo no passado, esse mesmo Deus Emanuel está conosco hoje na pessoa de Cristo Jesus. Os crentes do passado ouviam histórias bíblicas ansiando pelo Emanuel. Os crentes do presente ouvem as histórias bíblicas já vivendo com o Emanuel. Os crentes do Antigo Testamento aguardavam a manifestação do Redentor. Os crentes do Novo Testamento agora, eles conhecem quem é o seu Redentor. Os crentes, então, do Antigo Testamento, olhavam para o cordeirinho pascal, o cordeirinho do sacrifício no sábado, e dizia: ali está o tipo do meu rei. E hoje os crentes do Novo Testamento não precisam mais dessas coisas, porque agora eles sabem pessoalmente e experimentalmente na vida quem é o seu rei. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos o Evangelho. E eu quero então finalizar fazendo duas conclusões dentro dessa questão do ensino. A primeira delas é exatamente que quando pais e igrejas negligenciam o ensino da palavra aos nossos filhos e aos jovens, por dar preferência para qualquer outra coisa, esta igreja e estes pais não podem esperar que seus filhos confessem Cristo como Salvador. Se você negligencia a Escritura aos teus filhos, se a igreja negligencia o ensino da palavra, é uma zombaria para com Cristo esperar que estes professem Cristo como seu Salvador. Uma igreja que negligencia a Escritura, pais que negligenciam a Escritura, só podem esperar uma única coisa: um coração incrédulo, ainda não transformado, ainda que este pertença ao povo de Deus no aspecto pactual. Então não espere muita coisa do seu filho no quesito da fé se você não ensinar o Evangelho a ele. Mas espere sim um incrédulo professar sua incredulidade.
Em segundo lugar, pais e igrejas que negligenciam o Evangelho por adulterar o Evangelho, ou por mascarar o Evangelho, ou por inserir coisas no Evangelho, podem esperar sim uma confissão de fé de seus filhos, mas nunca uma confissão verdadeira como a deles, mas sempre um Evangelho híbrido. É como se fosse uma nova igreja que nasce da velha igreja. Infelizmente, esse é o resultado dos nossos dias. Igrejas que adulteraram o Evangelho, pais que adulteraram o Evangelho, geraram filhos jovens, geração de novos crentes que não conhecem Cristo. O Cristo que eles conhecem não está nem de perto da capa da Bíblia, que dirá do conteúdo da Bíblia. São crentes que afirmam que possuem fé, mas são como os atenienses, cultuam a quem não conhecem. Porque o Evangelho foi adulterado, porque os pais negligenciaram o ensino consistente do Evangelho. Eles podem até confessar alguma coisa, mas aquilo que confessam não é, como diz a Escritura, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o Evangelho. Muitos pais lamentam, muitas igrejas choram, jovens que abandonaram a fé e culpam a universidade e o mundo. Não, lá foi só o lugar que abriu os olhos deles para perceberem quem eles eram. Quem? Incrédulos ou crentes em verdades que não são bíblicas. Só foi isso. A responsabilidade é nossa, é dos pais, que passaram talvez 10, 15, 20 anos e não anunciaram o Evangelho em casa, nem ensinando, nem vivendo. E da igreja, que na oportunidade que tinha aos domingos negligenciou com brincadeira, chazinho, florzinha, negligenciou o Evangelho. Esse é o resultado que nós temos. É por isso que você vai, olhando para dentro da nossa denominação, você vai numa igreja presbiteriana, é uma coisa, você vai em outra, é outra. Por quê, pastor? É muito simples. Estamos apenas colhendo as espigas das sementes que foram plantadas lá atrás. É tempo de nos arrependermos, chorarmos e suplicarmos ao Senhor misericórdia. E repararmos o erro para aqueles que estão chegando, para que estes conheçam a verdade preciosa da palavra. Então, ensine a Escritura. Ensine a Escritura. Você só precisa ter duas coisas na sua casa para ensinar seus filhos o Evangelho: a Bíblia e os catecismos. Nada mais. O resto é com o Espírito que vai aplicar e transformar o coração. Segundo lugar, eu quero dizer aos pais, para não esquecerem, por favor, jamais. Nossos filhos também são alvos de Satanás. Se você acha que seu filho é um anjinho, ele não peca, é lindo, ele pode ser lindo, mas é um diabinho no que diz respeito ao pecado. Se você acha que ele não é pecador, então você é um facilitador para que o diabo consiga envolvê-lo, tragar a sua casa no que diz respeito aos seus filhos. Na praga, então, da chuva de pedras, dos gafanhotos, o faraó fez uma grande oferta. Não, vocês podem ir, mas as crianças deixem. Você vai levar a criança para o culto? Para quê? Só para chorar? Dá trabalho? Não, leva ela para a salinha, bota ela para assistir o Faustão. Ah, é mesmo, não é? Eu nem sabia que podia fazer isso. Aí os pais acham que aquilo é um cuidado. Isso é uma mentira de Satanás. Muitos pastores, muitos pais inventaram esse negócio de culto para a criança. Na verdade, isso é um engodo, uma praga do inferno que veio para separar as crianças de Deus. Eles ouviram o conselho de Faraó e disseram: sabe o que é bom? Tira as crianças do culto. Deixa elas lá e bota uma professora que não vai cultuar a Deus. Veja, você tira um adulto que não cultua a Deus, você tira os filhos que deveriam estar lá cultuando a Deus, aí bota num lugar, não, mas eles vão ter uma pregação específica para eles. Isso é uma mentira.
Não está na Escritura Deus dizendo, fala para as crianças no culto, uma pregação para elas, aí outra para o jovem, uma para o velho, o idoso tem dificuldade de entender a velocidade da minha palavra. Então eu vou ter que falar para o idoso também. Então tem que ter um culto para o idoso, um culto para o jovem, um culto para o adolescente, um culto para a galera que fica entre 20 e 40 anos. Isso é uma verdade, tomando a palavra de quem defende isso, isso é algo que veio de Satanás. Aí as crianças passam 10 anos da vida sem conhecer o seu Deus, mas eles conhecem um bobo que bota nariz de palhaço e decidiu morrer por eles na cruz. Aí com 10 anos eles têm que descobrir que não pode mais cultuar esse bobo, eles têm que tentar enxergar o verdadeiro. Aí o que acontece? Sem evangelho, sem Espírito Santo, eu não quero. Aí entra a rebeldia do, entre aspas, adolescente. Ah, pastor, meu filho não quer ir para a igreja. Não, filho, não é que ele não quer ir. Ele nunca foi levado à igreja, nunca introduziram ele na igreja. Você quer que ele vá agora de nada? Isso é uma mentira que foi contada. Nossos filhos têm que estar aqui, ouvindo, chorando. Os adultos têm que exercer paciência. São nossos irmãos na fé que ainda nem sabem que existem direito, mas o Espírito graciosamente já traz graça ao coração deles pela obra de Cristo, não é pelo pregador. Eles têm que estar aqui. Os irmãos menores com os maiores, todos juntos, louvando e bendizendo o seu Rei, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, pais, eu vos encorajo, confiem no Senhor. Por isso que o texto é conforto, misericórdia, né? A misericórdia traz conforto. Confie no Senhor. Leve os seus filhos ao pé da cruz, porque somente ao pé da cruz há salvação para eles. E Deus gloriosamente vai nos abençoar e vai cumprir a sua palavra e vai salvar os nossos filhos, porque são povo do pacto, para a sua glória, para que a nossa família no céu o louve eternamente. Amém?